Olá, pessoal, bom dia. Para mim, bom dia, né? Depende do horário de cada um que está assistindo. Sejam bem-vindos, tá bom? Eu estou fazendo essa gravação para que vocês possam ter aí o conteúdo da aula. Espero vê-los em breve, como sempre já foi falado. Com relação a segunda avaliação, né? A avaliação institucional que a gente tem que dar, a número 2, isso ela ficará para a semana que vem, tá bom? Estou fazendo a gravação hoje, dia 12, então isso vai acontecer no final de semana que vem, no dia 19. Então eu estou gravando esse vídeo hoje e logo mais eu também gravo um segundo vídeo para que vocês possam ter o material completo para realizar essa avaliação. E quaisquer dúvidas, por favor, entrem em contato comigo, tá bom? Eu vou fazer um compartilhamento de tela e vou abrir direto aqui no Código de Processo Civil, tá? Um material de apoio eu encaminhei, se qualquer dúvida eu encaminho novamente, tá bom? Para que vocês tenham um complemento aí escrito daquilo que é falado em sala de aula. E sim, se, como disse, permanecer dúvida, tá bom? Entre em contato comigo para que eu possa ajudá-los a sanar, tá certo? Então, hoje, a minha ideia é falar de novo e concluir efetivamente o que a gente tem falado há bastante tempo sobre apelação e agravo de instrumento, tá certo? Por que eu falo de uma forma até preponderante, maior, com relação à apelação e agravo? Porque esses dois recursos são os que são os chamados recursos ordinários, dentro daquela classificação que a gente trabalhou com vocês no começo do semestre. Os recursos ordinários são os recursos frequentes, que são utilizados nas ações em geral, tanto na área federal como na área estadual, apelação e agravo como formas de impugnar as decisões proferidas pelo juiz que é o responsável, o competente para o processo em primeiro grau. Então, apelação e agravo são recursos que são encaminhados, né, para apreciação do tribunal de segundo grau, correspondente à estrutura judiciária onde o processo corre e tramita. Então, nada mais natural que eles representem os recursos classificados como ordinários. Das decisões proferidas no julgamento da apelação e no julgamento do agravo de instrumento, ainda são possíveis apresentar recursos para os tribunais superiores, que ficam em Brasília, o STJ e o STF, naturalmente, tá certo? Mas isso a gente já, isso será visto numa aula posterior, tá bom? Hoje, como eu disse, a ideia é terminar a respeito do recurso de apelação e agravo de instrumento, que vocês já vêm estudando, já estão acompanhando isso há bastante tempo, tá certo? Mas vamos lá, né? De uma forma resumida, portanto, para relembrá-los, nós temos, em primeiro grau, possibilidades do juiz decidir alguns temas do processo, ou todos eles, questões que são submetidas ao juiz, no curso do processo, e, portanto, enquanto ainda o processo tramita, o juiz ele dá algumas decisões, ele emite pronunciamentos decisórios e ele emite um pronunciamento decisório final para encerrar, portanto, a tramitação do processo perante a vara dele, perante o primeiro grau de jurisdição. Ou seja, se o processo, por exemplo, ele correu, tramitou em Taubaté por aproximadamente um ano, nesse intervalo de tempo de um ano, o juiz, com certeza, ele deu alguns pronunciamentos decisórios antes de dar o último pronunciamento decisório. Tá? O
o normal é que, para julgar o pedido que foi formulado pelo autor, ou, eventualmente, pelo réu, na contestação, ou num pedido contraposto, quando é possível, em alguns casos. Portanto, o juiz ele tem que julgar o pedido formulado pelo autor ou, eventualmente, pelo réu, normalmente na sentença. Então, isso porque representa o ponto final, ponto máximo do trabalho que o juiz precisa realizar naquele processo. Então, por exemplo, se um condomínio pede, por exemplo, que se aplique uma infração a um determinado condômino, tá? Se alguém que vendeu um imóvel ao comprador, ele não recebeu o preço que foi oferecido pela compra do imóvel, e então ele precisa cobrar este devedor em juízo, né? Vejam que nestas duas hipóteses, a decisão do juiz que, ok, manda pagar o valor porque foi apurado um valor e apurado a obrigação de pagar, ok? E no outro, que condena o condômino a cumprir ali a infração, porque ficou configurada a infração, este representaria, portanto, o ponto final, o ápice do processo. E, normalmente, isto é decidido na sentença, ok? No entanto, entendam que o Código de Processo Civil, por exemplo, tá? Eu vou procurar aqui para vocês no 356, ok? Ele permite que o julgamento do mérito, aqui é uma hipótese apenas de referência, mas não a única, porque há outros casos, o Código de Processo Civil permite o chamado julgamento parcial do mérito. Então, o juiz, veja, ele decide parcialmente o mérito. Parcialmente. Ele quer dizer o seguinte: o juiz ele não decidiu tudo o que foi pedido. Ele decidiu, por exemplo, apenas uma parte do que foi pedido, mas ainda não decidiu o restante. Um exemplo bem simples. O autor, ele pede a condenação do réu a pagar dano moral e dano material. Dano moral e dano material. São dois pedidos. Se o juiz ele aprecia os dois pedidos ao mesmo tempo, ou seja, ele aprecia, julga para acolher ou absolver, condenar o réu ou absolver o réu dos pedidos formulados. Se ele faz isso ao mesmo tempo, então ele julga procedente para condenar o réu a pagar dano moral e pagar dano material ao mesmo tempo. Perceba que ele está julgando de forma integral o mérito, de forma integral o mérito. Neste caso, o juiz, então, ele encerra todo o trabalho dele. Ele encerra a obrigação que decorre da propositura da ação. Ele, portanto, cumpre o trabalho dele, ele cumpre a função dele, julgando o pedido procedente ou improcedente, julgando, portanto, o mérito. Esta decisão que julgou os dois ao mesmo tempo, ela é uma sentença. Só pode ser sentença, porque encerra perante o juiz a causa. Se o réu condenado não concorda, o réu, então, ele tem que recorrer e encaminhar isso para o tribunal, para uma nova etapa, uma nova instância, o início de uma nova discussão, para rever o que o juiz disse. Então, neste exemplo, como o juiz ele julgou tudo ao mesmo tempo,
o juiz proferiu sentença e o réu, então, vai apresentar um recurso de apelação, que será encaminhado ao tribunal de segundo grau. Porém, o que diz o código no 356? O juiz pode julgar de forma parcial o mérito. Parcial o mérito. Então, o juiz pode decidir parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos, veja que está no plural, então, quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela dos pedidos formulados mostram-se incontroversos e estão em condições de imediato julgamento. O juiz, portanto, decide uma parte apenas do processo. Logo, o juiz, portanto, ele não encerra o trabalho dele ali, naquela decisão, porque ele apenas decidiu em parte. Por isso é que dentro daqueles critérios que a gente já comentou sobre como definir, de que natureza é a decisão judicial, aqui o juiz ele proferiu, portanto, uma decisão interlocutória, porque ele não encerrou ainda tudo o que precisa ser apreciado. Então, percebam, portanto, que neste caso, em que o juiz ele decide de forma parcial, por exemplo, julgo procedente ou improcedente o dano material, mas ainda não aprecio o dano moral porque eu quero que se produzam mais provas. Eu estou apto para julgar agora o dano material, mas não estou apto agora para julgar o dano moral. Ou ao contrário, não importa. Isso, né, esta técnica de julgamento parcial do mérito, ela vai, inclusive, né, para a gente ampliar aqui a nossa discussão, ao encontro de uma necessidade, de um preceito constitucional, que é o do julgamento em tempo razoável. Então, se já há possibilidade de julgar um dos pedidos, porque ele se mostra incontroverso, apto para julgamento, o juiz deve julgá-lo em cumprimento a este mandamento constitucional, que é o do processo com uma duração razoável, para que, portanto, seja rápido e eficiente. Mas ele não está apto para julgar os demais pedidos. Não tem problema. A gente faz, portanto, um fracionamento do julgamento. A gente julga um pouco agora e julga um pouco depois. Porque não é razoável nem antecipar o julgamento daquilo que não está apto, e também não é razoável parar ou retardar o julgamento daquilo que já está apto. Então, existe um fracionamento. Este fracionamento, portanto, se dá dentro de uma decisão igual àquela que seria dada no futuro, com os mesmos efeitos daquela dada no futuro, só que em tempo, apenas num tempo anterior àquele que seria dado. Por isso que o julgamento ele será antecipado e parcial do mérito. E neste caso, portanto, esta decisão ela é dada dentro de uma decisão interlocutória e contra ela o recurso cabível é o agravo de instrumento. E o código, para ser o mais específico possível e evitar confusões, dúvidas e, portanto, ser simples, né, e prático, ele acrescentou, né, e tem no parágrafo 5º esta importante mensagem, dizendo: a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. O que, portanto, reforço aí para vocês, tá certo? O agravo, a questão de mérito, né, os pedidos formulados pelo autor e, eventualmente, pelo réu, normalmente
são apreciados na sentença, normalmente, mas os pedidos, em alguns casos, como o 356 comprova, ele pode ser decidido antes da sentença. E, portanto, o julgamento de um dos pedidos, ele pode ocorrer dentro de uma decisão interlocutória. Tá certo? Por isso, vou ampliar aqui a tela para o artigo 1015. Por isso, o Código, então, diz de novo que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versam sobre mérito do processo. Tá bem? Então, essa é a primeira observação que vocês jamais podem ter dúvida. Certo? Então, primeiro ponto aí que eu vejo como essencial para ter uma noção e um conhecimento adequado sobre esse sistema recursal contra decisões de primeiro grau, tá certo? Ou seja, com relação ao mérito, o julgamento sobre o pedido formulado, ele geralmente ocorre na sentença. Então, o juiz, ele na sentença, ele julga procedente ou improcedente a ação. Isso é o que normalmente acontece. O autor formulou um pedido, a sentença é que julgará este pedido, porque só tem um. Quando tem dois ou mais pedidos, normalmente a sentença aprecia estes dois ou mais pedidos, tá certo? A sentença, portanto, aprecia esses dois ou mais pedidos. Normalmente é assim que funciona. Por exemplo, eu quero o divórcio, quero partilha de bens e quero alimentos. Normalmente, a sentença vai julgar procedente ou improcedente o pedido de divórcio, partilha e alimentos. Tá certo? Mas é possível que parcelas do mérito e, portanto, um dos pedidos, dois ou mais pedidos dos pedidos formulados. Então, se no processo tem dois pedidos, o normal é que os dois sejam julgados na sentença. Se o processo tem dois pedidos, pode, entretanto, um pedido ser decidido numa decisão interlocutória e o outro pedido ser decidido na sentença. Se o processo tem três pedidos, como divórcio, partilha e alimentos, por exemplo, certo? O normal é que os três sejam julgados ao mesmo tempo na sentença. No entanto, o juiz pode proferir uma decisão interlocutória para julgar o primeiro pedido, uma outra decisão interlocutória para julgar o segundo pedido e uma outra decisão, agora sentença, para julgar o último pedido, porque então encerra para o juiz a prestação jurisdicional naquele caso. Percebam, portanto, que vocês precisam entender que a apelação é um recurso que eu utilizo para atacar a sentença, que normalmente julga o mérito. Tá bem? Mas, como está previsto no artigo 1015, o agravo ele é cabível para impugnar decisões interlocutórias que também versam sobre o mérito quando ela foi julgada de forma antecipada e parcial. Tá bem? Esta primeira observação é importante, tá certo? Para vocês compreenderem que o recurso, apelação e agravo, eles podem versar sobre o mesmo conteúdo. E este exemplo que eu dei é um exemplo bem claro disso, tá bem? O mérito do processo, ele pode ser impugnado na apelação. O mérito do processo pode ser impugnado pelo agravo.
Por quê? Porque são dois instrumentos recursais que não interessam o conteúdo em si do que foi decidido, mas interessa apenas quando foi proferida a decisão. Porque dependendo de quando foi, se é no meio ou a última, eu vou usar um ou outro meio de recorrer da decisão judicial, tá bem? No mais, tá certo? A apelação e o agravo, elas são julgadas pelo mesmo tribunal, por exemplo, pela mesma Câmara, pela mesma turma, pelos mesmos julgadores, por um número de três julgadores, ok? Então, é apenas um instrumento. A forma como você leva, né? É apenas, a gente pode fazer aqui uma referência ao caminho, ok? Como que eu chego ao tribunal, por qual mecanismo eu chego, por qual caminho eu vou para o tribunal. Eu posso ir por apelação, eu posso ir por agravo. Por outro lado, para reforçar isso que eu estou falando, isso que eu estou mencionando para vocês, por outro lado, a apelação, ela não é apenas um recurso que se utiliza para impugnar o mérito. A apelação, ela vai impugnar qualquer matéria, qualquer conteúdo, qualquer assunto, qualquer um, mérito, legitimidade, valor da causa, gratuidade da justiça, litigância de má-fé, por exemplo, se há coisa julgada, se há litispendência. A apelação pode versar sobre tudo isso. Porém, tudo isso tem que estar dentro de uma sentença. Ou seja, o ato do juiz que julgou o processo, finalmente, se ele, na sentença, ele diz que o valor da causa está errado e precisa ser corrigido, um dos réus ou um dos autores não tem legitimidade, um deles que pediu gratuidade da justiça tem direito de recebê-la ou não tem direito de recebê-la. E o pedido que foi formulado, ele é julgado procedente ou improcedente. Os honorários, então, em razão disso, são fixados em tantos por cento, conforme prevê o Código de Processo. Tudo isso o juiz pode decidir dentro de uma sentença. Logo, a apelação, que é o recurso cabível contra a sentença, a apelação pode versar sobre todos estes capítulos. Todos esses capítulos que são, de certa forma, independentes um do outro. Gratuidade, valor da causa, legitimidade, litigância de má-fé, por exemplo, e o próprio mérito do processo. Tá certo? Isso pode mencionar, tanto que o parágrafo 3º do 1015, portanto, deixa isso bem claro, dizendo que o disposto no capítulo, né, disposto aqui na parte principal, né, no caput do artigo, ou seja, da sentença cabe a apelação, ele aplica-se mesmo nas hipóteses que estão mencionadas lá no 1015, mas elas integram a própria sentença. Então, se a sentença julgou, por exemplo, que o valor atribuído à causa está errado, precisa ser corrigido, ou não corrigido, por exemplo. O valor está certo e não precisa ser corrigido. O autor não tem direito à gratuidade e o réu tem direito à gratuidade da justiça. Tá bem? Que não há coisa julgada e, portanto, ele pode decidir e, ao decidir, ele julga procedente o pedido.
Então, ao falar sobre tudo isso na sentença, a apelação, portanto, ela poderá impugnar todos estes capítulos da sentença, ou poderá impugnar apenas os capítulos que são relevantes, tá certo? Pessoal, só um minuto. Deixa eu ver. Só um minuto que recebi aqui um chamado aqui na porta do escritório. Deixa eu interromper a gravação para vocês.